Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Kimsey. Eu vou estar chamando aqui uma pessoa maravilhosa para estar conversando com a gente sobre separando não, superando a, a cadê ela aqui? Ela já entrou! Gente, essa Simbora. Gisley Scott da Flórida, essa mulher, ela sempre está fazendo as lives e conversando assuntos muito legais. A gente só se conhece pelas redes sociais e a gente sempre fala, a gente tem mais ou menos as mesmas ideias e um dia a gente, não, a gente tem que fazer uma live juntas. Sim, eu te acompanho faz um tempo, você me acompanha há um tempo. É tipo assim, gente, como assim? A gente mora em estados diferentes, mas parece assim que a gente é vizinhas quando se trata de mentalidade, porque é muito parecido. Sim, Nossa, eu demais. nem cheguei a falar o tema, superando mentes, crenças limitantes, né? Que você já entrou assim na live, mas é uma coisa que a gente vê muito por aí e é um assunto que nem todo mundo conversa, que nem todo mundo admite e muitas pessoas nem percebem que tem essa crença limitante, não é, Gi? Demais, porque assim, aquelas mensagens que a gente recebe, né, desde a infância, a gente toma aquilo como verdade e a gente toma aquilo como normal. E a gente vai crescendo e vai desenvolvendo, então, quando na fase adulta, o que que acontece? A gente começa a reverberar aquilo que a gente tomou como verdade e aquilo que a gente tomou como normal. Então, muitas vezes, certas crenças que a gente recebeu, embora elas não estejam em alinhamento com aquilo que a gente quer obter, a gente não sabe porque não está dando certo, porque existe uma certa linha de pensamento para aquele tipo de sonho que você quer alcançar, um meta, um objetivo. Verdade, você falou a palavra-chave. Muita gente pensa que isso é normal. Então acaba nem a pessoa nem se ela talvez até percebe que talvez ela pode ser uma pessoa um pouco negativa, ou talvez alguém já mas deu um toque para ela, fala não, você tem que mudar o jeito de ser, mas às vezes a pessoa não percebe que é justamente isso, é uma coisa que está tão impregnada na mente dela que ela acredita no que ela nunca viu de uma outra forma diferente, até mesmo para comparar. Exatamente. Tem gente que ainda diz aquela frase que eu acho assim que é muito perniciosa. Ah, mas é assim mesmo, é porque é a minha personalidade. É o que eu chamo da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim. A gente tem que evitar esses extremos, né? Eu nunca vou conseguir fazer isso. Ou, ai, é sempre assim. Esses extremos a gente tem que prestar atenção nas nossas palavras, porque palavra tem poder. Né? Então, eu nunca vou. Isso prejudica não só a sua vida pessoal, mas a vida amorosa, a sua vida financeira, a sua vida profissional, né? E você falou, a gente acaba criando desculpas. Ah, eu nunca consigo emagrecer. Eu nunca vou conseguir emagrecer. Eu nunca vou conseguir acordar cedo. Eu nunca vou conseguir comprar uma casa. É sempre desse jeito. Não adianta. É sempre desse jeito. E quando você disser essas palavras, vai ser sempre assim. Porque, como você falou, Adriana, as palavras têm poder. Aquilo que a gente fala reverbera no mundo espiritual e o mundo espiritual se encarrega de espelhar aquilo que a gente diz. Eu era essa pessoa que eu dizia para mim mesma, nunca vou emagrecer. Eu era essa pessoa. 2022, ai, porque é fácil para todo mundo, mas eu não consigo, porque isso, porque aquilo, porque a minha família já tem a tendência a ganhar peso, é só eu olhar para um doce que eu ganhei 10 quilos. Olha a linguagem. É. E não é de me assustar que por muito tempo, desde que eu cheguei aqui, que eu tive problema com o meu peso. Só foi meados de 2022 que eu disse, não, tá na hora de mudar. Tá na hora de mudar. Deixa eu encontrar uma coach de nutrição que vai me ensinar o passo a passo e eu vou chegar lá e eu não vou desistir enquanto eu não conseguir meu objetivo. E eu acho que foi a chave que virou. Foi quando eu disse chega. Foi quando eu disse basta.
Eu preciso ter um corpo saudável. Eu quero saber o que é ter um corpo sem dor no joelho, sem dor na minha coluna. Eu quero ter um corpo que eu possa dormir a noite inteira. Não sou especialista no assunto, mas açúcar faz isso com a gente. Açúcar de tudo, né? Açúcar do carboidrato, qualquer tipo de açúcar no seu corpo dá inflamação. E dá inflamação as dores. Exatamente. Não apenas isso, mas o açúcar dá inflamação, o açúcar altera os seus níveis de humor, né? Então, assim, então você tem aquela euforia, que eu tive demais, eu tinha aquela euforia, e eu dizia coisas assim, meu Deus do céu, eu acho que um dia eu vou largar do meu café antes de eu largar dos meus doces. Eu falava, essa era a minha linguagem, tá entendendo? Eu nunca vou conseguir. Olha só, gente, pernicioso. Eu nunca vou conseguir desvencilhar dos meus doces. Eu acho que eu vou deixar. Olha o extremo aí. Exato. Tá entendendo? E o que acontecia? Reverberava. Eu tinha inflamação. Eu não dormia à noite. Você sabia pessoas que elas têm grandes doses, né, de açúcar refinado na semana, os picos de ansiedade delas aumentam. Os episódios de ansiedade aumentam, os episódios de crise de pânico aumentam. Por quê? Porque o açúcar, ele altera a química do corpo. E isso não só na saúde, né? Igual eu trabalho com a parte financeira, eu escuto muito disso. Meus clientes falando, eu não consigo fazer, até mesmo, eu não sei o que entra, o que sai no meu orçamento, eu não sei fazer isso. Não, eles não falam não sei fazer isso, eles falam, eu não faço isso. Então é aquilo, se você não consegue e acaba criando, né, essas limitações. Eu não consigo fazer isso, eu não sei fazer isso, então eu trabalho de paycheck a paycheck, eu não consigo comprar uma casa, e isso vai criando um sentimento de não só de culpa, mas também da pessoa achar que ela não merece. E a gente acaba aceitando as migalhas da vida, né? Levando também na parte amorosa, quando você tem o seu parceiro, sua parceira, e você tá naquela situação e você, ele é sempre assim. Então você aceita o humor do marido ou da esposa. Ele é assim porque não sei o que lá, porque você tá criando essa desculpa com a pessoa e você acha que talvez você não merece ter um relacionamento de respeito ou um relacionamento com humor. Você acaba aceitando ou até acha que você não merece ter uma casa bonita, ter um carro bonito, ter um relacionamento sadio, ter uma saúde sadia. Isso é mais profundo do que a gente imagina. Isso pode acabar com o emocional da pessoa sem ela perceber que ela que está aceitando. É claro, tem certas coisas que a gente não tem controle, mas o que sai da nossa boca, o que está na nossa mente, quem colocou foi você, foi nós mesmas, não foi outra pessoa, né? E é aquilo, nós somos filhas de Deus. Nós temos Deus dentro da gente e Deus pode tudo. Então você, minha amiga, esse negócio nunca e sempre tira isso do seu vocabulário. Porque se ele está dentro de você, você pode tudo naquilo que você acredita. Mas você tem que mudar o que você acredita. Nossa, muito forte que você falou, porque é o seguinte, quando você falou dessa coisa dentro do relacionamento que certas pessoas aceitam, eu escrevi alguns sinais de autossabotagem. Fala aí. Então, um dos sinais de autossabotagem é a pessoa facilitar comportamentos destrutivos nas pessoas ao redor dela. E é isso que você vê. Não, mas porque ele teve uma infância difícil, ela teve uma infância difícil, ela não se dá bem com o pai, ela não se dá bem com a mãe, ela é uma pessoa complexada, ela é uma pessoa que já passou por muita necessidade na vida. Eu não posso dizer não para essa pessoa, eu não posso, de novo, né? Eu não posso, né? Ou seja, eu não tenho o direito de me permitir. É isso que a pessoa está dizendo, né? Quando ela diz eu não posso. Não cabe a mim me permitir estabelecer
parâmetros que sejam bons para mim, para essa pessoa. Então, para eu manter essa pessoa, eu tenho que perder algo. E eu tenho que me perder no processo, né? Ou seja, são coisas... Eu me lembro crescendo que, graças a Deus, isso não aconteceu. Eu sou muito bem casada, glória a Deus. Mas antes de eu conhecer meu marido, uma das coisas que eu ouvi crescendo dentro de casa foi: tu nunca vai casar, porque tu é muito difícil, porque isso. Olha, homem nenhum vai te querer. Homem nenhum vai te querer, porque olha teu jeito, olha não sei o que, não sei o que. Homem não gosta disso, e homem não gosta daquilo, e homem não sei o que, não sei o que. Então, antes de eu conhecer meu marido, eu namorei com um bocado de cara Chernobyl. Tá entendendo? Super Chernobyl. Os boy tóxicos, meu. Os boy guaxinim. Parecia que saíram do lixo. Os boy guaxinim, meu irmão. Por quê? Porque foi isso que eu ouvia. Ai, que ninguém te quer, porque tu é muito difícil. Olha o que eu era difícil. Porque eu era uma pessoa altamente assertiva. Eu era uma pessoa que eu sabia que eu queria. Então, quando você é uma pessoa assertiva, você é uma pessoa decidida e você sabe o que você quer, as pessoas sabem que elas não podem lhe manipular. Então, quando as pessoas sabem que elas não podem lhe manipular, elas colocam rótulos em você. Você é uma pessoa difícil. Você é uma pessoa de gênio difícil. Ai, ninguém vai gostar de você assim. Ai, isso. Por quê? Porque aquela pessoa não é assertiva. Aquela pessoa não é decidida. E aquela pessoa tem medo de que se ela for assertiva, decidida, saber o que ela quer ou não quer para a vida dela, os outros não vão gostar dela. Só que ela não... perder as coisas. Exato. Só que ela não sabe disso a respeito dela. Então, o que ela faz? Ela projeta em você. Eu anotei aqui, ó. O que você falou, eu até anotei para não esquecer. A gente, no Brasil, a gente cresceu com isso, né? A pessoa fala assim, você aprendeu a cozinhar alguma coisa, é o que as pessoas falam? Agora você pode casar. Então, ou seja, já vem na nossa mente que você não vai ser uma boa esposa se você não saber cozinhar, né? Se você não sabe limpar uma casa. A gente cresce com essas crenças e acredita que... E vem a culpa. Ah, eu não sou uma boa esposa. Ou eu não sou uma boa mãe. Né? Nossa, é uma coisa assim... da nossa infância, sem querer. É aquilo. Não é que os nossos pais, né, quiseram colocar isso na nossa cabeça. Eles também não sabiam. Então, é uma questão quando a gente aprender, a gente prestar atenção no que a gente fala para os nossos filhos, para cortar essas gerações de crenças limitantes. Exatamente, porque eu vejo casos aqui, já vi casos no Brasil de pais estarem altamente aborrecidos porque a filha namora um boy guaxinim. Só que o pai era super guaxinim com a mãe. Uhum. E ela viu o pai tratar a mãe de maneira que não era cavalheira. Então, ela viu aquele tratamento como algo normal. Aí ela arranja um camarada que é o reflexo do que ela viu dentro de casa. Aí o pai não gosta do camarada. Ou você vê muito dessas também. A mãe não gosta da namorada do filho. Porque a namorada do filho é mandona, é controladora, fala com ele alto, desrespeita ele, passa por cima dele. Mas foi isso que ele viu dentro de casa. A mãe, emasculate, né? Como a gente fala no inglês. A mãe desmasculinizando o marido, tratando o marido mal na frente de todo mundo. Aí, quando ela arranja, quando o filhinho querido dela arranja uma mulher que reflete como espelho os comportamentos dela, ela diz: essa mulher não serve para o meu filho. Não bate. Não bate, a conta não fecha, Adriana. A conta não fecha. Verdade. Nossa, é uma coisa assim que a gente tem que parar e realmente pensar em cada situação da nossa vida, né? As posições que a gente se coloca sem querer, né? Então, é por isso que a gente... Então, o primeiro passo, o que é? Prestar atenção separadamente, né? Porque
não somos pessoas diferentes, mas nos comportamos diferentes no lado profissional, você como amiga, você como irmã, você como mãe, como esposa, né? Você tem os seus papéis. Então, assim, começa a ver como que é o seu comportamento e como você é, a sua identidade, que começa por aí, o ser. Próximo passo, o ter, as coisas que você tem, né? Se você merece ou não merece, é aquilo que vem depois o merecimento. Se você acha que você merece, né, ter um carro bom, se você acredita que você pode comprar sua casa, igual muitos de nós, né? Saímos do Brasil para vir para cá para ter uma vida melhor e muitos ainda estão correndo atrás desse sonho de ter uma vida confortável aqui. E chega aqui, tem vários obstáculos, e aí que essas crenças limitantes ficam aí mais e mais na nossa cabeça, e é nesse momento que são culturas diferentes, são em ambientes diferentes, muito diferente do Brasil viver aqui nos Estados Unidos, né? Muitos têm a família aqui, mas outros não têm, então tem ainda esse lado que você está, entre aspas, fazendo as coisas sozinho, só que isso, quando você identifica essas crenças, não tenta resolver sozinha. Peça ajuda também. Você se dê o direito de pedir ajuda. Você não é superwoman, você não tem que fazer isso sozinha. Se permita pedir ajuda para que alguém possa realmente estender a mão para você profissionalmente, ou até mesmo uma amiga, alguma coisa assim. Vai procurar hoje, graças a Deus, graças à internet. Tem muita informação aí que você pode já começar, mas procure identificar essas categorias de crenças limitantes em cada parte da sua vida. Olha, Adriana, o que você falou é tão forte, porque é o seguinte, esse assunto de pedir ajuda revela muito se você quer ficar com a sua crença limitante ou se você quer romper. Porque é o seguinte, se você anda com 4 pessoas que reclamam o tempo todo, chances are, você vai ser a número 5. Tá entendendo? Então, se todos os seus amigos reclamam, você vai ser a quinta pessoa que vai reclamar. Se todos os teus amigos sucedem, 5, você vai ser o quinto que vai suceder. Se todos os seus amigos são bem-sucedidos, se as pessoas com as quais você mais passa tempo, as 4, né? 4 mais pessoas mais próximas de você, são pessoas bem casadas, você vai ser a quinta. Se as 4 pessoas que você passa mais tempo, você quer ir morar no exterior e elas já estão para ir morar no exterior ou já moram no exterior, você vai acabar indo para o exterior. Por quê? Porque as associações que a gente faz quando a gente pede ajuda vai ditar se a gente vai mais para perto do nosso sonho ou se vai nos aprofundar ainda naquela crença limitante. Qual é o problema? Eu quero falar algo aqui para vocês, porque eu tive que desmistificar isso para mim. Então, às vezes a gente coloca muita importância em amizades de longas datas. Ah, porque eu sou amiga dessa pessoa há muito tempo. Ah, porque eu e fulano, nós somos assim, a gente passou por isso e ela me ajudou. Tá, mas o que que o teu futuro, se liga, o que que o teu futuro tem em comum com essa pessoa? Porque você não está indo para o passado, você está indo para o futuro. Então, o que que acontece? Às vezes, você tem pessoas que fizeram parte do seu passado, que fazem parte do seu presente, mas que a linha de pensamento, a linha de visão para o futuro, vocês não têm nada em comum. Aí você espera uma pessoa sem visão te dizer como é que o teu futuro vai ser. Aí você não sabe por que você se frustra. Aí você não sabe por que você chora e você fica decepcionado. Ai, meus amigos não me dão apoio. Eles não te dão apoio porque a pegada da visão é para você, não é para eles. Então você tem que ir atrás. O sonho é teu. E isso aconteceu comigo antes de eu sair do Brasil. Porque eu tinha pessoas que estavam super empolgadas que eu ia sair para o Brasil. Você vai gostar, vai ser ótimo. E tiveram outras lá. Nossa, falta um semestre para você se formar. Você vai para os Estados Unidos. Você tem certeza que você está fazendo a coisa certa? Ai, você não quer esperar?
Ai, você quer ir para os Estados Unidos, mas já tá cheio de brasileiros nos Estados Unidos. Ai, não, pois eu quero ir para a França. Aí eu disse para essa pessoa, ô pacato cidadão, por que que tu não compra a passagem e vai para a França? O que que tá te impedindo de ir para a França? No instante, no instante. Fechou a boquinha. Cala-te boca, bebê. Que se tu não vai comigo, cala-te boca. Tá entendendo? Então, assim, você tem que andar com pessoas que estão na pegada que você tá. Se você quer emagrecer ou se você quer levar o seu nível de fitness para um grau maior, outro nível, né? Uma pessoa sedentária não é o tipo de pessoa que você pede conselho. Você quer encontrar um amor, né? Se você quer encontrar um amor para a vida inteira, não é a sua amiga que está pegando 1, 2, 3, 4, 5 na noitada que vai te dizer como ter um casamento bem sucedido. Por quê? Porque não tem alinhamento. Não é errado o que a tua amiga está fazendo. Esse é o momento dela, tudo bem. Esse é o momento dela, mas você está num outro momento agora. Então você precisa encontrar pessoas que estão vivendo um momento que você está vivendo e o futuro para onde você quer ir. Porque essas pessoas vão te ajudar a quebrar essas crenças limitantes. Exato. O que você falou é isso mesmo. Igual, por exemplo, pegando aí nossa, você falou tanta coisa boa que até anotei aqui, porque eu quero bem as ideias aqui na minha cabeça. Igual você falando e querendo vir aqui para os Estados Unidos, saindo do Brasil para vir para cá. O que acontece? Além dessas pessoas que não estão no mesmo alinhamento que você, vão jogar um balde de água fria. E você vai acreditar nelas. Se você não faz um exercício mental, porque para você quebrar essas crenças, você vai ter que fazer um exercício mental. Toda vez que vier, você para e você tem que mudar ali na hora o seu pensamento. Então, se você não está ali preparada mentalmente, essas pessoas, além de jogar um balde de água fria em você, você não vai chegar onde você quer chegar e você vai ficar com aquela coisa. Realmente não era para mim. E volta com aquilo. Não, eu não mereço. Eu tenho que aguentar isso. Eu também tenho um grupo no Facebook de mulheres separadas e divorciadas. E acontece isso muito dentro do casal, até você falar o basta, né? Igual que você falou. Você tem que tomar uma atitude e tem que ser você. A gente tem que parar de aceitar essas migalhas em tudo da nossa vida, né? Mas ele é assim. Não, tudo bem, ele é assim, mas você não é obrigado a aceitar. Esse não é o seu merecimento, não é até onde você pode chegar. É aquilo. Nós somos filhos de Deus, a gente pode chegar em qualquer lugar onde você quer. Essa coisa de quantas e quantas vezes eu vejo as pessoas falando assim, se eu conseguir isso, o pessoal que está ouvindo essa live, que vai ver essa live depois, se você já pensou nisso, né? Se você quiser colocar aqui no comentário, coloca, mas eu vou falar que eu já fiz isso. Se eu conseguir isso, tá bom. Que é o mínimo. A gente não pensa o máximo que a gente pode chegar. A gente pensa assim, no mínimo. No mínimo. Se eu conseguir isso, tá bom. E a gente aceita o mínimo. Gente, a gente tem que pensar em abundância. E é uma coisa que realmente essa é a pegada. Fala, minha amiga. Pois é, porque quando você pensa assim, não, mas isso aqui tá bom. O que você está dizendo é que você não está em alinhamento com o teu desejo. Porque existe uma diferença. Existe desejo e existe necessidade. Então, quando você falar isso aqui tá bom, você está falando nos parâmetros da necessidade, não do desejo. E o que é o desejo? O povo pensa que desejo é só aquele negócio, né? Como a gente fala no Ceará, é fogo no rabo. Mas não é, gente. Desejo é aquela força interior que vem, que faz você tomar uma atitude, que faz você romper, que faz você quebrar essas crenças limitantes, que faz você dizer, chega, eu vou fazer assim agora. Mas você aprendeu a se contentar com pouco, porque lhe disseram que se você quisesse muito para a sua vida, sabe, não, porque isso daí é coisa de pessoa ambiciosa. E vamos falar sobre a palavra ambição, porque a palavra ambição em si, ela não é algo errôneo.
Mas as pessoas dizem assim, ah, não, porque fulano é muito ambicioso. Não, meu filho, você tem que ser ambicioso mesmo, porque se você não é ambicioso, você é medíocre. Sim. Não tem. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que estão nos assistindo agora. Se você não fizer nada na sua vida, não fizer nada, você vai ser medíocre sem precisar se esforçar. Porque já tem uma tendência para te levar para a mediocridade. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo no que se trata, né, do fitness. Você não precisa fazer esforço para engordar. É ou não é? É automático. Se você não malhar, se você come mais do que você gasta caloria, se você não tem bons hábitos, se você não tem bons hábitos alimentares, o quê? Você vai engordar. Você vai ter dor, você vai ter diabetes, você vai ter doenças. Do mesmo jeito, vou trazer para finanças, que eu já trabalhei em finanças e você está em finanças agora. As pessoas acham, como a gente falou, né, num outro momento, que elas vão trabalhar a vida inteira, aí um dia elas vão se aposentar e o dinheiro vai estar lá. Vai aparecer do nada. Vai aparecer do nada. Ah, agora eu tenho dinheiro aqui para me aposentar. Não, você tem que ter um planejamento. Tem que ter um orçamento. Como eu falei, que eu te falei do meu mentor. Meu mentor milionário disse, se você não poupa dinheirinho quando você ganha dinheirinho, você não vai poupar nem investir dinheirão quando você ganha dinheirão. Então, você precisa fazer com que investimentos seja uma conta, como uma conta de luz, uma conta de internet, uma conta de telefone, porque se você não vê isso, se você não se pagar primeiro, né, essa conversa que a gente teve, você precisa se pagar primeiro para depois pagar os outros. E isso o rico entende. A pessoa que é rica, eu não falo rica conta bancária, eu falo rica, uma mente milionária, né, porque é uma questão de mindset, né, é uma questão de mentalidade, ela entende isso. Que ela se paga primeiro, aí depois ela paga os outros. E o que o medíocre fala? Ele é rico porque ele é sortudo. Gente, riqueza não é sorte. Sabe por quê? Porque a pessoa pode ser filho de um bilionário e herdar uma herança magnífica. Se aquela pessoa não tiver os pilares da finança resolvidos, ele queima aquela herança em questões assim, de um ano. A pessoa não tem mais nada. Para gastar é assim. Porque não tem uma mente milionária. Exatamente. Olha aqui, então vamos lá. Como essa crença molda nossas decisões? Essas crenças moldam as decisões desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Vou dar uma que é muito comum. Uma que eu escutei, tipo, meu pai era assim. Se ele acordasse de manhã já mal-humorado, aí, esse dia começou ruim, vai terminar ruim. Meu Deus do céu, aí tudo dava errado para ele naquele dia. E eu já me vi falando assim, ai meu Deus, isso daqui já deu errado, então vai dar tudo errado no meu dia. E adivinha, e acontecia. Né? Por quê? Porque as palavras têm poder, então aquilo que a gente aprende, a gente reverbera. O que a gente pede, a gente recebe. Pronto. Então você pediu, você abriu a boca, você pediu. Pronto. Não, mas tá aí o presente de Deus aí aparecendo aí. É isso mesmo. Né? Comigo foi, não se mete, eu entrei para a faculdade, eu não tinha dinheiro, mas eu queria, então falaram para mim, não se mete porque isso é coisa de rico. Olha só, gente, que horror. Não se mexe porque isso é coisa de rico. Mas eu sou teimosa, eu tinha o desejo e fui lá. Me formei e tinha 20 anos de idade quando eu me formei. Gente, olha só, é tão engraçado, as pessoas podem estar perguntando, e aí, como é que eu quebro a crença limitante? Você tem que pegar todas essas suas crenças. Se vocês são mulheres que estão me assistindo agora, prestem muita atenção que vocês vão entender o babado aqui. Eu quero que você imagine a sua bolsa. E dentro da sua bolsa, se você tem uma bolsa pesada, às vezes como eu tenho a minha, a gente acaba colocando um bocado de coisa dentro, né? E fica carregando. E vai carregando o dia inteiro, mas a gente nunca... Opa, não.
Let me scratch that. Ah, Então, a gente não tem... Eu me peguei, opa, me policiei aqui, opa, vamos cortar isso daí. Mas a gente não tem o hábito, melhor, a gente não tem o hábito de ir para aquela bolsa e limpar ela, né? Muitas vezes. Então, do mesmo jeito é a nossa mente e o nosso coração, Adriana. A gente não pega as bolsas e joga na mesa tudo que está ali e vai separando o que é nosso, o que é do outro, o que nos foi dito. Porque assim, tem gente hoje que está vivendo o sonho do outro. verdade. E embora ganhem muito dinheiro, eles não sabem por que estão infelizes. Porque é aquilo, né? O que traz felicidade para a pessoa é você viver você. Pronto. E não viver a vida do outro. Pronto. Então, por isso você tem que ter a sua identidade. E você tem que saber aquilo, onde você quer chegar. E você tem o potencial de você fazer tudo aquilo que você quer. Todo mundo tem esse potencial, né? Deus te dá o livre-arbítrio e coloca ele dentro de você para você atingir o que você quiser na sua vida. Agora, os obstáculos, é claro, tem muita coisa é fora do nosso controle. Mas muita coisa, a gente se coloca na situação e culpa o outro por não querer, por não sair. Porque é mais fácil culpar o outro do que a gente. Lógico que é mais fácil. Se eu culpo o outro, eu não preciso tomar responsabilidade pela parte que me cabe. Exatamente. Porque no momento... Tá entendendo? Porque no momento que eu tenho que olhar para mim e dizer como é que eu estou contribuindo para esse problema, aí o buraco é mais embaixo. Mas quando você diz como é que eu estou contribuindo para esse problema, você já está quebrando uma crença limitante de que o problema é o outro. Porque é o seguinte, o problema pode ser o outro? Pode. Mas jamais é 100% o outro. 100% o outro. E quando você entende que você tem uma porcentagem no processo, aí cabe a você dizer. Vou dar um exemplo. Eu dizia isso aqui, ó. Porque as pessoas só se aproximam de mim porque elas sabem que eu sou forte, que eu sou assertiva, sou decidida, que eu digo as verdades. Mas no momento que eu digo as verdades na cara delas, aí elas não gostam. Então eu tive que mudar meu linguajar. Eu disse, as pessoas amam a minha assertividade. Pronto. Agora, todas as pessoas que eu atraio, elas amam a minha assertividade. Exatamente. Por quê? Porque eu quebrei aquela crença limitante. Então, vai muito de como você fala com você. Como é que a gente supera? Seu linguajar, como a gente está falando aqui. Adriana, se eu falasse para você, ô Adriana, esse negócio de ir para a faculdade é coisa de rico, não vai não? E se eu continuasse tendo essa linguagem com você, quanto tempo levaria para você parar de falar comigo? E aí que tá. Aí vem também aquele negócio, né? Tipo, eu não sei falar não. E aceita a condição, porque eu conheço ela não faz muito tempo, ela é minha melhor amiga. Então, eu acabo me limitando, tirando o meu desejo, coloco o meu desejo de lado para não magoar o seu sentimento e não falar não para você. Mas aí é que tá, esse não vai se manifestar em comportamentos passivo-agressivos. Por quê? Porque essa pessoa ela vai ficar ressentida, ela vai ficar amargurada e ela não sabe dialogar. Então, o sim dela é um não. Então, você já viu esse tipo de pessoa que faz tudo por você, depois passa na cara que fez? E que não queria fazer. Sabe? Se esforça, tá, não sei o quê, se estabaca para fazer tudo por todo mundo. Aí depois fica com raiva que ninguém para o que as pessoas estão fazendo para vir acudir ela ou para vir acudir ele. Isso é o quê? Isso é um comportamento autossabotador. Porque você acha que, ao menos que você diga assim o tempo inteiro, aí você tem tanto medo da rejeição dos outros, você é tão controlada pelo senso de aprovação dos outros, que você acha que se você não parar tudo que você está fazendo para fazer o que os outros querem, na hora que os outros querem, aí as pessoas vão lhe abandonar. Ou seja, o senso de insegurança, do complexo de inferioridade é tão grande
que isso aí precisa ser trabalhado. Porque tem pessoas que é assim, né? Que elas dizem assim, ó. Então não vamos aceitar nada dos outros, não, tal, você assim. Só que ela não aprendeu a ser assertiva, ela não aprendeu a ter um diálogo. Então ela disse que, não, porque eu impus limites. Não, você foi grosseira. Tem uma linha aí, a fine line. Exactly. There is a fine line. Então, assim, a pessoa diz assim, não é porque eu impus limite. Não, você foi grosseiro. Impor limite é lá no comecinho. É lá no comecinho. Alguém diz assim, Gisley, tem como tu fazer isso pra mim? Oi, fulano, não tem agora, mas os meus horários é tal e tal, dia tal e tal. Qual funciona pra você? Pronto. Problema resolvido. Uhum. Nem o dos dois funciona. Fulano, sinto muito, mas queria poder ajudar, mas são só os horários que eu tenho. Mas eu espero que você encontre alguém que possa te ajudar. Acabou. Mas se ficar com raiva, deixa ficar com raiva, deixa chorar. Chora que hidrata, meu povo. Chora que hidrata. A pessoa vira aquela, né? Ó vida, ó céus. Tudo acontece comigo. Só acontece comigo. É o que você pede. É o que você pede. A verdade é isso. Eu gostei do que você falou da bolsa. Né? Você tem que ver o que tem dentro da sua bolsa, o que tem dentro da sua mente. Faça lista. Pegue e faça a lista das coisas que você vê do seu comportamento. Identifica, né? Esses são os primeiros passos para você se libertar. Identifica quais são as crenças limitantes que você realmente está colocando em prática. Identifique em cada um dela, você como mãe, você como esposa, como esposo, como irmão, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua vida escolar. Cada um do seu ambiente, procure identificar. Esse é o primeiro passo. E aí mudar o seu linguajar, mudar a sua postura de uma forma que você vai estar se comunicando aí, não de uma forma rude, mas sim conversando com as pessoas e dar um basta nisso. Porque é aquilo, muitas vezes a gente se coloca numa situação e quer dar uma de vítima. Né? Ele me trata assim, mas você tem que colocar um basta na situação. Você ensina as pessoas como lhe tratar. A verdade é essa. Todo dia a gente está ensinando as pessoas como nos tratar, como nos respeitar ou nos desrespeitar. Como é que você treina as pessoas a te desrespeitarem? Quando elas fazem algo que você fica chateada, ao invés de você falar para a pessoa, fulano, não gostei disso, tal, você diz, não, é besteira, tá tudo bem, não sei o quê. Aí você fica contabilizando. Porque tem gente que é assim, que diz que tá tudo bem, mas fica contabilizando, né? Fica fazendo uma listinha ali das coisas que as pessoas fizeram de errado e fica contabilizando, que é para pegar a pessoa mais tarde, né? Na Flórida é assim, você der uma pegada na Flórida. No sul dos Estados Unidos é muito comum, não, tá tudo bem. Aí você leva um hook, né? Como a gente diz no boxing. Aí lá vem o hook do nada, tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Por quê? Porque a pessoa não aprendeu a resolver aquilo ali. E é como você disse, você vai nos seus departamentos, né? Nos seus muitos papéis que você estabelece. Lhe disseram que você é assim. Quem lhe disse que você é assim? Olha a vida da pessoa que lhe diz que é assim. Você quer ter a vida daquela pessoa? Não. Então, por que a palavra dessa pessoa tem peso para você? Visita porque a gente recebe esses rótulos o tempo inteiro. Tá entendendo? E foi tão engraçado que uma vez, assim, eu escutei a vida inteira, eu tinha uma prima que ela vivia dizendo que eu era a ovelha negra da família. Aí ela vivia cantando aquela música da novela, quando eu passava, eu sou a ovelha negra da família. E eu, assim, às vezes eu ficava chateada, sabe? Mas quando eu entrei para trabalhar em finanças, eu tive um mentor milionário e ele disse assim, Gisley, se lhe chamaram de ovelha negra, você tem que se sentir muito bem. Aí eu, como assim? Aí ele, Gisley, a ovelha negra é a ovelha rica.
Não segue o padrão ali, o que é normal. Ele disse, Gisley, as ovelhas negras da família são as ovelhas ricas. Porque eles não seguem, como você diz, eles não seguem, não são cabeça de gado. Não segue, não fica ali na procissão, não. Não é mais na multidão, não. Que ovelhas negras são o que eles chamam na terapia dos disruptores. O que é um disruptor? Disruptor é aquilo que vem para quebrar o normal. Então, tudo que a gente alcançou hoje, tipo, o fato de eu e você estar conversando agora na internet, você no estado da Geórgia e eu na Flórida, e pessoas do mundo inteiro poder estar vendo essa live, foi porque um disruptor teve essa ideia. Verdade. Então, grandes ideias, grandes avanços na tecnologia, na sociedade, na moda, o que você quiser imaginar, vieram de pessoas que foram os disruptores. Então, você precisa ter a mentalidade de disruptor, de você pegar tudo que você absorveu e dizer assim, tá, me disseram isso. Quem disse que eu sou assim? Mas, menino, que negócio é esse que eu sou assim o quê? E partir para cima mesmo, sabe? E dizer, não, eu não sou uma pessoa difícil, eu sou assertiva, eu sou decidida e eu sei o que eu quero. Isso é o que eu sei que é verdade sobre mim. Agora, eu ser assertiva, eu ser decidida e eu saber o que eu quero, me torna difícil para quem não consegue me manipular, aí, ó, beijo e bênção, como a gente diz no Ceará. Tchau e bênção. Seja muito feliz. Mas sabe o que você quer? Tem gente, eu recentemente mudei de carreira, né? Você sabe, eu saí das finanças e agora eu estou trabalhando na cobertura de telhado. Por quê? Porque meu estilo de vida mudou. Eu já não queria mais estar ali naquela coisa de direto, muito intenso, como era. Mas eu sei que a sua área é diferente da minha, mas a minha área demandava muito. E já estou nos meus 40, meu marido também, então as nossas prioridades mudaram, né? Então a gente está muito feliz aí, porque tudo indica que a gente vai estar podendo abrir uma igreja. Num futuro não muito distante, isso é algo que a gente sempre quis fazer junto, que é ministrar na vida de outras pessoas, ter esse tempo para ministrar, para investir, para falar do amor de Deus, porque é um dos valores que é muito importante para mim. Então, essa vida frenética de trabalhar 7 dias na semana, de só viver para trabalhar, só fazer isso, eu entendo que quando você começa algo novo, essa é a pegada, se você quiser suceder. Mas viver nisso, né, tipo 10, 15, 20 anos, não era o tipo de vida que eu e meu marido queria pra gente. Então, o fato que a gente tá agora na cobertura de telhado, ganhando mais, menos estresse e tem mais tempo para fazer essas outras coisas, tá aí, ó. Gente, tudo se alinha. Quando você tem a coragem de ser o disruptor da sua própria vida, tudo se alinha para você. E outra, todas essas crenças, leve para Deus. Deus me disseram que era assim. Quem é que o Senhor diz que eu sou? Como é que o Senhor me vê? Porque quando Deus te revelar quem tu é, na tua essência, ninguém tira. Verdade. Quando Deus fala seu coração, ninguém tira. Gente, por quê? Porque se você não for para Deus, do contrário, você vai depender de pessoas que sabem nada de si mesmas para te dizer quem você é. Então, você vai sempre estar vendo o reflexo da sua imagem por espelhos quebrados e distorcidos. Então, você começa a se contornar, a tomar um shape, a tomar um formato que para entrar na distorção dos outros. Olha como isso é pesado, Adriana. Sabe? Então, o que você vê isso são pessoas que elas estão se deformando para se adequar à distorção dos outros. Eu vou falar uma coisa, comigo no meu casamento mesmo. Eu calava a minha boca para evitar um argumento, para evitar, né, colocar mais fogo na fogueira, mas o que ele interpretava? Que ele era o certo. Não que eu aceitava a opinião dele, porque na verdade é isso. Quando a gente tem um argumento, você tem uma opinião e a outra tem a outra, né? Cada um tem a sua opinião. Mas o fato de você ficar quieta, isso não quer dizer que você ganhou o argumento. Mas ele acreditava nisso. E isso foi uma coisa que foi acumulando e que eu falei assim, não, eu tenho...
começar a conversar com ele de uma outra maneira, para manter a conversa de uma forma de respeito um com o outro, porque a gente tem que fazer isso. A gente não pode só calar a boca. Não é questão de ganhar o argumento. Não é isso também. Mas você tem a sua opinião e a outra tem a outra, mas os dois têm que conversar de uma maneira que vai encontrar um senso comum aí nesse argumento, né? E muitos casais passam com isso. O fato de você evitar um argumento para o outro quer dizer que ganhou. E isso acaba acumulando também mais volta a crença limitante. Não adianta conversar com ele. Conheço muitas pessoas assim, que entram em contato comigo e falam assim, não adianta conversar com ele. Ele não vai aceitar, né? Então, assim, você já acreditou que ele, assim, não tô falando para você se divorciar, não é isso que eu tô falando aqui, mas para mim, é aquilo que você falou antes, quando eu saí do meu casamento, foi que as coisas melhoraram assim, ó, para mim. É aquilo que volta o que você falou, quando tem 4, né, tendo uma vida de sucesso ou alguma coisa assim, você é a 5ª. Quando eu saí daquele ambiente que fez 3 anos, minha vida mudou completamente. Mas porque eu decidi dar um basta. Aquilo não era mais a minha verdade. Não era mais. Né? Claro, tem certas coisas que a gente não tem controle nenhum, mas eu tive que tomar as rédeas na minha vida e dei uma viravolta maravilhosa. Né? Então, às vezes, a gente acaba... E vem aquele... Eu tô batendo nessa tecla porque muitas pessoas entram em contato comigo pedindo ajuda, alguma coisa assim, porque elas sabem o que eu passei. Eu não sou psicóloga, então não posso te dar essas dicas, mas você tem que saber... volta aquela coisa do merecimento. Você não é obrigada a aceitar migalhas. Amor não é isso. Amém. Você tem que... É aquilo. Você tem um Deus dentro de você. E você pode fazer qualquer coisa que você queira. Nós moramos em um país de primeiro mundo. Não é um dos melhores, mas é um país de primeiro mundo que tem recurso que se você se permitir a pedir ajuda, você vai ter. Você não é obrigado a aceitar essas condições e acreditar que a vida na América é assim. Porque não é. E isso é outra crença limitante. Não é assim. Let's go. Não é? E nem precisa ser. E tem muita gente que já provou que não é. Mas aí é que tá. De volta para aquela coisa. Tipo, você está onde está porque você se permitiu ser disruptora. Então, quando você foi disruptora, tua vida fez isso aqui. Uhum. E eu acho que é isso. As pessoas, elas têm tanto medo de ser o disruptor da própria vida que elas preferem ficar no caos. Porque no caos é algo familiar. Tá entendendo? O caos é familiar, a ansiedade é familiar, a depressão é familiar, relacionamentos abusivos são familiares. Cara, meu primeiro relacionamento abusivo, eu tinha 16 anos. Nossa. Só que no tempo eu não sabia que era um relacionamento abusivo. Só depois que eu fui pra terapia, fiz isso, fiz aquilo, eu digo assim, meu Deus do céu, com 16 anos eu já tinha tido meu primeiro relacionamento abusivo. É louco. Por quê? Porque as pessoas, como a gente estava falando, as pessoas acham que relacionamento abusivo é o quê? É o cara dar na tua cara, é o cara de te bater, é o cara te chamar de um bocado de nome feio. Mas não, existem microagressões, verbalmente, emocionalmente, que vai deteriorizando a alma da pessoa e a pessoa ela vai murchando. O abuso não é só o olho roxo. Exato. Perfeito. Perfeito. E a gente acaba criando situações desconfortáveis, mas elas são tão repetitivas que acaba virando confortável.
fica normal, né? Então você tem que... como que você... É difícil, é difícil. Como que... É aquilo. Eu estava naquela situação, graças a Deus eu saí. E eu olho para trás e eu fico assim pensando, como que eu não vi as red flags antes? Que hoje é claro como o dia. É gritante. Como que eu não percebi isso antes? Né? Então, é claro, eu lutei pelo meu casamento. Não foi uma coisa assim que eu decidi sair, pronto, acabou. Foi muito joelho no chão, foi pedindo muita oração, muita orientação, não fazer nada pelo emocional e sim o racional. Eu tenho as minhas 2 crianças, não foi uma coisa de uma hora para outra, porque é aquilo, eu queria lutar para o meu casamento, mas também eu não queria, eu também não queria ter aquela sensação de fracasso. Uhum. Né? Então, mas isso não, na verdade, não foi fracasso. Teve muita coragem para fazer o que eu fiz. Então, é aquilo. Se você acredita que você tem coragem, você vai fazer acontecer. Agora, se você acredita que você não tem capacidade, que você não tem onde morar, que você não faz dinheiro, que você não consegue fazer nada, você vai continuar na mesma situação. Né? Porque aqui, mas eu não tenho work permit, eu não tenho a permissão de trabalho, eu não tenho social. Isso não impede, porque quem não tem preguiça, aqui não falta trabalho. Com certeza. E isso é o que eu admiro nos Estados Unidos. Você não precisa ter diploma para ganhar dinheiro aqui, gente. Não. Tem gente que veio para cá, eu conheço imigrantes que vieram para cá, eles não têm nem o 2º grau completo. Mas ganham muito mais dinheiro de gente que vai até para Harvard. Porque a pessoa ela é inteligente, ela entende gente. E quando você é bom com gente, nunca vai faltar dinheiro para você. Nossa, eu tô lendo um livro especificamente sobre isso. Fala como que é o nome? Peraí, gente. Especialista em pessoas. É o Tiago? É o Tiago? Tô lendo esse livro agora. Especialista em pessoas. E é aquilo, tudo que a gente faz tem que ter paixão. Né? Não importa o que é, você tem que ter paixão. Quando você coloca paixão, as pessoas sentem, é assim que você tem sucesso. Mas começa da onde? Você tem que acreditar em você primeiro. Que é o seguinte, se eu não acredito em mim, como é que eu posso esperar que a Adriana acredite em mim? Fica difícil, né, amiga? Fica difícil. Impossível. Mas aquele negócio, quando eu confio em mim, quando eu confio nas minhas habilidades, quando eu confio em quem eu sou, e quando eu confio em quem Deus me fez, né? Voltando para a fonte. Entidade. Tudo vem de lá. Quando eu confio do jeito que Deus me fez, eu não acho, não, eu sou um erro. Porque tem gente que diz, né? Não, o pau que nasce torto vai morrer torto. Vai não, meu filho, com Deus, o pau que nasce torto se endireita, que nem a música do El Chan, viu? Dá certo no final, sim. Pode prestar atenção que dá certo no final. Quando você descobre quem você é em Deus, e você se agarra com aquilo ali, aí você começa a ver suas habilidades. O que é uma habilidade que você tem? Olha, habilidade é diferente de, como é que se diz? Não, existe talento, habilidade e capacidade. Habilidade é algo que você tem facilidade de fazer. Talento é algo que é inato a você. E capacidade foi aquilo que você aprendeu a desenvolver. Né? Mas assim, quando é que você sabe que você está fluindo no divino? É quando o que você faz numa tranquilidade que ninguém tem como. É tipo assim, ninguém teve que te ensinar. É onde você sabe. Você quer saber sua missão, sua visão? Começa aí. Eu sei que eu nasci. Eu sei que eu nasci para vir morar fora do Brasil. Tipo, eu desde pequena eu já sabia disso que eu ia vir morar fora. Eu achava que eu ia morar na Inglaterra, porque eu gostava dos Beatles, eu gostava do Elton John. Quem era que eu gostava mais? Tinha outro carinha lá que eu gostava, que agora eu me esqueci. Mas eu gostava do Take That, que era uma boy band do tempo, eu era fascinada neles. E eu achava, vou morar em Londres, vou morar em Londres, vou morar em Londres. Mas à medida que os anos foram passando, eu senti uma gravitação para os Estados Unidos. E eu sentia
tinha vontade de vir para os Estados Unidos. Então, isso meio que mudou. Mas, assim, a essência de morar fora ainda estava lá. Sente? Ainda estava lá. Então, aquilo não mudou. Talvez o lugar mudou. Sim. E talvez para você que está nos assistindo agora, tipo, talvez a sua gravitação está mudando para algo diferente. Mas ainda tem a ver com a tua essência. Então, se tem a ver com a tua essência, não abre mão disso daí e vai explorar as possibilidades. Com certeza. Com certeza. Nossa, muito boa a nossa conversa, amiga. Gostei. A gente tem que fazer mais vídeo. Olha, olha só! Mas é mesmo. Nossa, é um assunto que as pessoas têm... A gente só comemora, a gente só posta as vitórias, né? A gente só posta o lado positivo. O lado negativo ninguém posta. A gente não fala, a gente não expõe, né, os fracassos. Então, a gente tem que falar. Então, a gente tem que falar para as pessoas ouvirem, para as pessoas começarem a prestar atenção. Façam aí a sua lista. Faça a lista das coisas que você faz hoje e das coisas que você vai começar a fazer amanhã. Eu nunca vou emagrecer. Eu vou aprender meios que eu vou ter uma vida mais saudável. Pronto. Começa a mudar isso. Faz a lista das coisas que você faz, porque você tem que identificar. Porque se você não identificar, você não vai saber como fazer essa transição. E aí muda o seu vocabulário, muda as suas palavras. Esqueça o nunca e o sempre. Tira isso da sua vida e coloca como que você pode aprender. A gente não sabe de nada, a gente não nasceu sabendo. Né? A gente tem que ter isso, a gente tem que ter essa consciência que nossa vida é uma progressão e a gente, todo dia, é uma oportunidade de aprender algo novo. Então, qual é algo novo que você pode aprender amanhã? Escreva isso e começa a colocar em prática. Não vai ser da noite para o dia, não vai ser uma coisa que vai ser em um mês, talvez vai levar anos, porque tem anos já esse mau hábito na sua cabeça. Mas é aquilo, uma vez você identificando e você colocando em prática, porque não adianta nada só aprender, tem que colocar em prática, né? O conhecimento sem ação não vale de nada. Então, quando você começar a colocar em prática, aí você vai sentir a diferença dentro de você. E você vai deixar de aceitar essas migalhas. Perfeito. Conhecimento sem ação é só informação. Conhecimento sem ação é só mais informação. Informação por informação, ela não altera o curso da vida. O que altera é você agir baseado naquilo que você recebeu. E outra coisa também, quais são as pessoas que veem mudanças rápidas na vida delas? Pessoas que têm senso de urgência. É necessário ter senso de urgência. Se tudo que a gente está conversando aqui, eu vou fazer isso daí, quando eu tiver tempo. Olha a sua crença limitante, já entrando, que é outra aqui, ó, da autossabotagem, procrastinação. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Aí você vê a Chica Cocada, passou um ano, emagreceu, mudou de emprego, ganhou dinheiro, casou, teve menino, tá na Europa. Aí você, nossa, fulana é sortuda. Não, foi preparação. Você foi dado 24 horas, do mesmo jeito que Dona Chica Cocada foi dado 24 horas. A pergunta é, como é que você está utilizando essas 24 horas? Tudo é uma questão de prioridades. E o jeito que você fala também revela as suas prioridades. Sim. E outra coisa, eu quero falar algo muito importante aqui, que eu aprendi, tá? Com mais de um mês, eu achei essa frase em inglês muito forte, Adriana. Você vai gostar. Você lida com pessoas e diz o seguinte, ó. Whatever you are not changing, you are choosing. Oh, yes. Whatever you're not changing, gostei. You are choosing. Aquilo que você recusa mudar é aquilo que você escolhe para você. Ou é escolhida. Ou é escolhido para você. Como a gente diz no português, quem não luta pelo futuro que quer, vai ter que aceitar o futuro que vier. Que foi jogado para você. Aí você não pode reclamar mais, amiga. Acabou, bebê.
Tá bom, pode reclamar não. Saiu na chuva, sem guarda-chuva, aí quer se reclamar que se molhou. Não pode. Colocar essa frase. Nossa, muito, muito, muito boa. Deu uma... Então, escolha mudar, gente. Escolha mudar. Tenha coragem para mudar. Tá? Porque é o seguinte, se você não... Nada muda até que você mude. E quando é que você muda? Quando o seu pensar muda. Quando é que o seu pensar muda? Quando o jeito que você fala a respeito de si muda. E quando é que isso muda? Quando o seu relacionamento com Deus muda. Sim. Minha amiga, sensacional, viu? Essa conversa aqui, muito boa. Com certeza, isso, olha, eu ainda tenho muita coisa para cumprir, mas vai ter que ser outras lives, porque é muita coisa. Eu nem comecei, ainda nem comecei o que eu falar. Vamos marcar outra sim, porque é isso, a gente tem que falar. Esse é um assunto que a gente tem que falar, as pessoas têm que aprender e pra gente ser uma... É aquilo, o seu relacionamento com Deus é o primeiro passo, né? Mas tem certas coisas que a gente precisa dar um empurrão e vamos marcar outra sim, vamos conversar. Agradeço demais a minha participação aqui, agradeço o seu convite. Feliz que a gente pôde fazer essa live junta e com certeza, mantenha contato e vamos que vamos. Não, eu que agradeço, minha querida, você também tá disponibilizando aí o seu tempo para a gente estar tendo esse bate-papo muito bom. É aquilo, eu também tenho as minhas anotações aqui, mas a gente vai estar fazendo outro. Para vocês que estão assistindo a gente, coloca aí embaixo qual o tema que vocês querem que a gente converse da próxima vez, tá certo? Então, um beijo para vocês, pessoal que está assistindo a gente. Gostou? Curte, compartilha. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.